Sermão 38º, para o 9º domingo depois de Pentecostes. Da morte do pecador. Cercar-te-ão os teus inimigos de trincheiras. São Lucas 19:43. Ao ver de longe a cidade de Jerusalém, na qual os judeus logo o matariam, Cristo Jesus chorou sobre ela. Videns civitatem flevit super illam. Nosso misericordioso Redentor chorou ao considerar o castigo que logo seria infligido à cidade e que ele predisse a seus habitantes. Teus inimigos te cercarão de trincheiras. Cidade infeliz, um dia te verás cercada por inimigos que te hão de derrubar por terra a ti e a teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Oh, amantíssimos irmãos, essa infeliz cidade é uma figura da alma de um pecador que na hora da morte se verá cercado por seus inimigos. Primeiro, pelo remorso de consciência. Segundo, pelos ataques dos demônios. E terceiro, pelos temores da morte eterna. Primeiro ponto. O pecador na morte será atormentado por remorsos de consciência. Morrerá a sua alma na tempestade. Jó 36:14. Os infelizes pecadores que permanecem no pecado morrem em uma tempestade com a qual Deus os ameaçou de antemão. A tempestade desencadeada cairá sobre a cabeça dos ímpios. No início de sua enfermidade, o pecador não é perturbado por remorsos ou medo, porque seus parentes, amigos, médicos e todos lhe dizem que sua doença não é perigosa. Assim é ele enganado e espera recuperar-se. Mas quando a doença aumenta, e aumentam os sintomas malignos, e se aproximam os prenúncios da morte, começa então a aparecer, e então começa a tempestade com a qual o Senhor ameaçou os iníquos. Quando vos assaltar a calamidade repentina e colher a morte qual um temporal. Provérbios 1:27. Tal tempestade será formada tanto pelas dores da doença, quanto pelo medo de ser obrigado a partir desta terra e deixar todas as coisas. Mas ainda mais pelos remorsos da consciência, que hão de colocar diante de seus olhos todas as irregularidades de sua vida pretérita. Comparecerão medrosos com a lembrança de seus pecados, e levantar-se-ão as suas iniquidades contra eles para os acusar. Então seus pecados se precipitarão sobre sua mente e o encherão de terror. Levantar-se-ão suas iniquidades contra ele para condená-lo, e sem a ajuda de outro testemunho, o hão de atacar e provar que ele merece o inferno. Pecador moribundo confessará então seus pecados. Mas, de acordo com Santo Agostinho, o arrependimento que se busca em um homem doente é fraco. E São Jerônimo diz que de 100.000 pecadores que continuam até a morte no estado de pecado, dificilmente um será salvo. Vix decentum millibus quorum mala vita fuit, meretur in morte ad eu indulgentia munus. São Vicente Ferrer escreve que é um milagre maior salvar tais pecadores
do que ressuscitar os mesmos mortos. Maius miraculum est, quod male viventes faciam bonum finem, quam suscitare mortuos. Sentir-se-ão eles convencidos do mal que fizeram. Desejarão, mas não serão capazes de detestá-lo. Compreendeu Antíoco a malícia de seus pecados quando disse: agora, porém, lembro-me dos males que fiz em Jerusalém. Lembrou-se de seus pecados, mas não os detestou. Morreu em desespero, oprimido por grande tristeza, dizendo: eis que vou morrer de grande melancolia numa terra estrangeira. De acordo com São Fulgêncio, o mesmo aconteceu com Saul na hora da morte. Lembrou-se de seus pecados, temeu o castigo que eles mereciam, mas não foi capaz de detestá-los. Non nodit quid fecerat, sed timuit quod nolebat. Quão difícil é para o pecador que dormiu muitos anos em pecado arrepender-se sinceramente na hora da morte, quando sua mente está obscurecida, seu coração empedernido. Seu coração é duro como a pedra e apertado como a bigorna do ferreiro. Durante a vida, em vez de ceder às graças e aos apelos de Deus, tornou-se mais contumaz, assim como a bigorna endurecida por repetidos golpes do martelo. O coração duro será oprimido de males no fim da vida. Eclesiástico 13:27. Ao amar o pecado até a morte, amou ele o perigo de sua condenação e, portanto, permitirá a Deus com justiça que ele pereça no perigo em que desejava viver até a morte. Diz Santo Agostinho que aquele que é abandonado pelo pecado antes de o abandonar, dificilmente o detestará como deveria na hora da morte, pois então o detestará, não por ódio ao pecado, mas por necessidade. Qui prius a peccator relinquitur, quam ipse relinquat, non libere, sed quasi ex necessitate condemnat. Mas como poderá ele odiar de coração os pecados que amou até a morte? Ele deve amar o inimigo que até então odiou e deve odiar a pessoa que até aquele momento amou. Que montanhas terá ele de transpor? Provavelmente terá um destino semelhante ao de certa pessoa que mantinha em cativeiro grande número de animais selvagens para soltá-los contra os inimigos que pudessem atacá-lo. Mas as feras, assim que ele as soltou, em vez de atacarem seus inimigos, devoraram-no a ele mesmo. Quando o pecador desejar afastar suas iniquidades, causarão sua destruição, seja pela complacência com os objetos até então amados, seja pelo desespero de perdão ao ver seu número e enormidade. Do varão injusto se apoderarão os males da morte. Salmo 139:12. De São Bernardo, que na morte o pecador se verá acorrentado, manietado por seus pecados. Nós somos suas obras e nós não o abandonaremos. Não o abandonaremos. Nós o acompanharemos até o julgamento e seremos seus companheiros por toda a eternidade no inferno. Segundo ponto. O pecador moribundo será atormentado pelos assaltos dos demônios. Desceu a voz o demônio com grande ira,
sabendo que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12:12. Exerce o demônio na morte todos os seus poderes para assegurar a alma que está prestes a deixar este mundo, pois ele sabe pelos sintomas da doença que tem pouco tempo para ganhá-la para a eternidade. Ensina o Concílio de Trento que Cristo Jesus nos deixou o sacramento da extrema unção como a mais poderosa defesa contra as tentações do demônio na hora da morte. Extrema untionis sacramento finem vitae tanquam firmissimo quodam presidio munivit. E acrescenta o Santo Concílio que não há momento em que o inimigo combata contra nós com tanta violência a fim de efetuar nossa condenação e nos fazer desesperar da divina misericórdia, como no fim da vida. Nullum tempus est, quod vehementius ille omnes sue versutia nervos internat adperendos, nos penitus et a fiducia, etiam si possit divine misericordiae deturbandos, quamquam impendere nobis exitum vitae perspicit. Oh, quão terríveis são os ataques e as armadilhas do demônio contra as almas das pessoas que morrem, mesmo que tenham levado uma vida santa. Depois de se recuperar de uma doença muito grave, o santo rei Eleazar disse que as tentações com as quais o demônio ataca os homens na morte só podem ser concebidas por quem as sentiu. Vemos na vida de Santo André Avelino que em sua agonia teve ele tão feroz combate com o inferno que todos os religiosos circunstantes foram tomados de terror. Perceberam que, em consequência da agitação, inchou-lhe o rosto, ficou todo negro, todos os seus membros tremiam e uma torrente de lágrimas jorrava de seus olhos. Todos começaram a chorar por comiseração e ficaram aterrorizados ao ver um santo morrer de tal maneira. Mas foram consolados depois quando viram que assim que uma imagem de Maria Santíssima foi colocada diante dele, ficou perfeitamente calmo e expirou sua alma abençoada com um grande gáudio. Ora, se isso acontece com os santos, e há de acontecer com os pobres pecadores que viveram em pecado até a morte. Naquele terrível momento, não vem sozinho o diabo para tentá-los de mil maneiras a fim de levá-los à eterna perdição, mas chama então seus companheiros para o ajudar. Encher-se-ão as suas casas de dragões. Isaías 13:21. Quando um cristão está prestes a deixar este mundo, enche-se sua casa de demônios que se unem para causar-lhe a ruína. Todos os seus perseguidores se apoderaram dela no meio das suas angústias. Todos os seus inimigos o envolverão nas dificuldades da morte. Um deles dirá: não tenho medo, você não morrerá dessa doença. Outro dirá: por tantos anos você tem sido surdo aos apelos de Deus e agora pode esperar que Ele o salve. Outro ainda há de perguntar: como pode você reparar as fraudes de sua vida pretérita e os danos que causou ao seu próximo em sua propriedade e caráter? Outro perguntará: que esperança pode haver para você? Não vê que todas as suas confissões foram nulas? Foram feitas sem verdadeiro pesar, sem firme propósito de emenda? Como você pode repará-las com esse coração que você sente tão empedernido? Não vê que está tudo perdido? Em meio dessas dificuldades, desses ataques de desespero, o pecador moribundo
cheio de agitação e confusão, deve então passar para a eternidade. Povos se sublevarão e passarão. Jó 34:20. Terceiro ponto. O pecador moribundo será atormentado pelos temores da morte eterna. Miserável o homem doente que vai para a cama em estado de pecado mortal. Aquele que vive em pecado até a morte morrerá em pecado. Morrereis no vosso pecado. É verdade que em qualquer hora em que o pecador se converte, promete Deus perdoar-lhe. Mas a nenhum pecador prometeu Deus a graça da conversão na hora da morte. Buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. Então, para alguns pecadores, há um momento em que eles buscarão a Deus e não o encontrarão. Vós me buscareis e não me encontrareis. Os seres infelizes se confessarão na hora da morte. Eles prometerão e chorarão, pedirão misericórdia a Deus, mas sem saber o que fazem. Um homem que se vê sob os pés de um inimigo que aponta um punhal para a sua garganta, derramará lágrimas, pedirá perdão, prometerá servir ao inimigo como escravo durante o resto de sua vida. Mas será que o inimigo vai acreditar nele? Não. Sentir-se-á então convencido de que suas palavras não são sinceras. Seu objetivo é escapar de suas mãos e, se for perdoado, tornar-se-á mais hostil do que nunca. E da mesma forma, como pode Deus perdoar o pecador moribundo quando vê que todos os seus atos de tristeza, todas as suas promessas não procedem do coração, mas do medo da morte e da condenação que se apropinqua? A recomendação da alma prestes a partir. O sacerdote que a assiste ora ao Senhor dizendo: reconhece, Senhor, a tua criatura. Mas Deus responde: eu sei que ele é a minha criatura. Mas, em vez de me considerar seu criador, tratou-me qual um inimigo. O sacerdote continua sua oração e diz: não te lembres de suas iniquidades passadas. Eu perdoaria, responde o Senhor, todos os pecados passados de sua juventude. Mas continuou ele a desprezar-me até este momento, à mesma hora de sua própria morte. Voltaram-me as costas e não a cara. E no tempo da sua aflição dirão: levanta-te, Senhor, e livra-nos. Onde estão os teus deuses? Direi então eu, que fabricaste para ti. Levantem-se e livrem-te. Vocês, diz o Senhor, viraram as costas para mim até a morte. E agora querem que os livre da vingança. Invoque seus próprios deuses, as criaturas, as riquezas, os amigos que você amou mais do que a mim. Chame-os agora, para que venham em seu auxílio e o salvem do inferno que está aberto para o receber. Agora cabe a mim, com justiça, vingar-me dos ultrajes que você me fez. Você desprezou minhas ameaças contra os pecadores obstinados. Não lhes deu atenção. A mim pertence a vingança, e eu lhe estarei o pago a seu tempo, para que o seu pé resvale. O tempo de minha vingança chegou e é agora. É justo executá-la. Foi exatamente isso que aconteceu com uma certa pessoa em Madrid, que levava a vida perversa, mas ao ver a morte infeliz de um companheiro,
confessou-se e resolveu entrar em uma ordem religiosa de rigor. No entanto, por ter negligenciado a execução imediata de sua resolução, recaiu ele em suas antigas irregularidades. Reduzido a grandes necessidades, vagou ele pelo mundo e adoeceu em Lima. Do hospital em que se refugiou, mandou chamar um confessor e prometeu novamente mudar de vida e entrar para a religião. Mas, tendo se recuperado de sua doença, voltou à sua maldade. E eis que a vingança de Deus caiu sobre ele. Um dia seu confessor, que era missionário, ao passar por uma montanha, ouviu um barulho que parecia ser o uivo de uma fera. Ele se aproximou do local de onde vinha o barulho e viu um homem moribundo, meio apodrecido, uivando de desespero. Dirigiu-lhe então algumas palavras de consolo. Doente, abrindo os olhos, reconheceu o missionário e disse: "O senhor também veio para ser testemunha da justiça de Deus? Sou o homem que fez minha confissão no hospital de Lima. Prometi então mudar de vida, mas não o fiz. E agora morro em desespero." E assim o homem miserável, em meio desses atos de desespero, expirou sua alma infeliz. Esses fatos são relatados pelo padre Carlos Bobbio. Vamos concluir o discurso. Digam-me, irmãos, se uma pessoa em pecado fosse acometida de apoplexia e instantaneamente privada de seus sentidos, que sentimentos de piedade vocês sentiriam ao vê-la morrer desse estado, sem os sacramentos, sem sinais de arrependimento? Não é um tolo aquele que, quando tem tempo para se reconciliar com Deus, continua no pecado ou retorna aos seus pecados, expondo-se assim ao perigo de morrer repentinamente em pecado mortal? Na hora que não cuidais, diz Cristo Jesus, Senhor nosso, na hora que não cuidais, virá o Filho do Homem. São Lucas 13:40. Uma morte sem provisão que aconteceu a tantos, pode também acontecer a cada um de nós aqui. E é necessário entender que todos os que levam uma vida ruim encontram uma morte sem provisão, embora sua última doença possa dar-lhes algum tempo para se prepararem para a eternidade. Pois os dias dessa doença mortal são dias de escuridão, dias de confusão, nos quais é difícil e até mesmo moralmente impossível ajustar uma consciência sobrecarregada com muitos pecados. Digam-me, irmãos, se estivessem agora à beira da morte, entregues pelos médicos às vascas da agonia, com que ardor desejariam mais um mês ou mais uma semana até para acertar as contas que devem prestar a Deus? E Deus lhes dá esse tempo. Ele o chama, ele o adverte sobre o perigo de condenação ao qual está exposto. Entregue-se então instantaneamente a Deus. E espera. Vai esperar até que ele o mande para o inferno? Andai enquanto tendes luz. São João 12:35. Aproveitem este tempo e esta luz que Deus lhes dá neste momento. E agora, enquanto estiver ao seu alcance, arrependam-se de todos os seus pecados pretéritos, pois chegará o momento em que não poderão mais evitar a punição que lhes merecem. Peço ao meu leitor que leia o sermão 44º, ou o sermão do 15º domingo após Pentecostes, sobre a morte prática, ou o que praticamente acontece na morte dos homens do mundo. Sei por experiência que, malgrado não contenha textos em latim,
Sempre que preguei esse sermão, causou ele grande impressão e deixou a plateia cheia de temor. Uma impressão maior é causada por verdades práticas do que por verdades especulativas. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria Purissima, sine labori genari concepta, ora pro nobis. Amen.